Senhor Primeiro-Ministro, senhores Presidentes das Câmaras Municipais de São Filipe, de Santa Catarina, representante de São Filipe, Santa Catarina, representante de Mosteiros, todo o protocolo observado. Queria dizer que falar das comunidades da diáspora cabo-verdiana aqui na Ilha do Fogo é falar do dia-a-dia do Fogo. Não há família, não há personalidade do Fogo, ou qualquer de São Filipe a Santa Catarina ou a Mosteiros, que não tenha uma ligação direta com a diáspora cabo-verdiana, principalmente com as nossas comunidades nos Estados Unidos da América. E por isso é que falar daqui das comunidades, desde os seus investimentos, também da sua dimensão do capital humano, mas ainda também sobre a sua história. É o que eu vou tentar aqui em 10 minutos resumir. A Ilha do Fogo é uma ilha, como disse o Fausto do Rosário, a ilha e São Filipe de grandes escritores, de grandes poetas, de grandes músicos. Teixeira de Sousa escreveu, e quem lê Teixeira de Sousa, quem lê Chuva Braba, e o Lourencinho, mas também todos os outros personagens ficam a conhecer de perto a história das nossas comunidades. E também o drama que também foi daquele que teve que partir sentindo a saudade daqueles que ficaram. Por isso, a Ilha do Fogo tem uma simbologia quando nós falamos da diáspora cabo-verdiana. E o governo de Cabo Verde, nesta legislatura, privilegiou este setor, reconhecendo-o, mas também definindo políticas públicas claras de dar centralidade à diáspora cabo-verdiana. Dar centralidade no sentido de aproximar as nossas ilhas, ou aproximar as nossas comunidades das nossas ilhas e ver nelas uma extensão das ilhas de Cabo Verde. E é o que nós temos estado a fazer, a definir um conjunto de políticas públicas no sentido de diminuir essa distância, de diminuir as dificuldades que existem e promovendo e reconhecendo o papel que essa diáspora tem em Cabo Verde. Desde a edificação de todo um sistema, uma plataforma digital de comunicação através do portal consular, que permite a digitalização de toda a prestação consular da nossa diáspora, desde um passaporte a uma procuração, desde uma certificação de uma carta de condução a uma nacionalidade ou também a um cartão nacional de identificação. Tudo isso é possível hoje através de um clique no portal consular. Mas o portal consular de Cabo Verde é um prestador de serviço por excelência, um instrumento fundamental que tem melhorado significativamente a ligação da nossa diáspora com o país e com resultados muito concretos. E é uma plataforma que tem praticamente 14 meses de existência. Também não poderia falar destas nossas comunidades sem falar da sua dimensão económica e financeira. Aqui na Ilha do Fogo, possivelmente, é das ilhas com maior longevidade a nível nacional. Hoje, homenageamos aqui um centenário. Mas eu queria vos dizer que a ligação funcional e económica das nossas comunidades com o país e particularmente com o Fogo é uma realidade muito concreta. Em 2000
2022, só para terem uma ideia, as nossas comunidades, a nível nacional, transferiram para Cabo Verde, em depósitos a prazo, qualquer coisa como 375 milhões de dólares americanos, o que representa 18,2% do PIB cabo-verdiano. Mas também as nossas comunidades, ainda em 2022, fizeram investimentos investimentos diretos, que aproximaram de 4,8 milhões de contos cabo-verdianos. E ainda, se formos ver os dados do INE e também os dados sociais, vamos ver que 7% das despesas familiares cabo-verdianas têm uma cobertura através da diáspora cabo-verdiana. Através das encomendas, o Atlantic Shipping, outras empresas responsáveis pelo transporte das encomendas, que têm essa ligação umbilical com o Fogo, com Brava e com Cabo Verde. Encomendas que, em 2022 também, só dos Estados Unidos para Cabo Verde, totalizaram 27 milhões de dólares, dados do Atlantic Shipping, que vocês também tão bem conhecem. Por isso, se nós somarmos não só as transferências financeiras a prazo, mais o investimento direto, mais todo o investimento social, do empreendedorismo social, estaremos a falar de mais de 32% do PIB cabo-verdiano. É este o peso e é esta a realidade da diáspora cabo-verdiana. É uma soma e é uma participação superior ao investimento externo, somado com a ajuda pública ao desenvolvimento de Cabo Verde. E isto é algo que é importante, por isso daí a necessidade de dar centralidade à diáspora e ver a diáspora como algo endógeno e de política interna de Cabo Verde. É o que este governo está a assumir e está a fazer. Por isso, eu queria também falar sobre outro aspecto não menos importante, que é o capital humano. O que nós temos em Cabo Verde, muitas vezes falamos das transferências financeiras e muitas vezes não valorizamos, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, a parte mais social, a parte invisível. Só ver qual é o interesse que o capital humano, os técnicos de saúde, especialistas, professores, universitários. Por exemplo, há bem poucos meses, 2 meses atrás, 3, recebemos 52 médicos e especialistas dos Estados Unidos, todos de origem cabo-verdiana. Uns de 4ª geração, outros de 5ª geração, e com eles também alguns amigos que nem são de origem cabo-verdiana, que são americanos, que são jamaicanos, por exemplo, e de outras nacionalidades, de outros haitianos e de outras origens. E todos vieram com o mesmo intuito, acrescer valor ao Sistema Nacional de Saúde, tão bem aqui apresentado pela Sra. Ministra da Saúde. E fizeram aqui intervenções únicas, que não seriam feitas sem esse conhecimento, esse know-how e também essa capacidade técnica que eles transportaram dos Estados Unidos para Cabo Verde e que depois ficaram aqui a nível dos nossos hospitais de Praia, do Fogo, de São Vicente do Sal e de outros hospitais. E fizeram operações que nós não vamos aqui falar, únicas aqui em Cabo Verde. É uma sociedade já formalizada, mas como essa sociedade existem outras. Agora, por exemplo, participei há uma semana nos Estados Unidos, numa grande campanha de prevenção do câncer de mama, com a permissão da nossa Ministra da Saúde e do Sr. Secretário de Estado. Mas os objetivos desse fundraising foram atingidos. E já dentro dos próximos dias, meses, estarão cá também, em coordenação e em alinhamento perfeito com o Sistema Nacional de Saúde e privado, público e privado, para lançar essa campanha de prevenção do câncer de mama e dotar as regiões também de equipamentos modernos para essa mesma prevenção. Portanto, isto é que é o capital humano. Mas falar da saúde, eu poderia estar a falar que nós estamos agora com várias universidades, sejam americanas, europeias, a nossa Universidade de Cabo Verde, com a permissão também aqui da nossa Secretária de Estado do Ensino Superior, a lançar o que vai ser
a Cátedra dos Altos Estudos da Diáspora Cabo-Verdiana na Universidade de Cabo Verde, para estudar a fundo a nossa universidade. Mas, como o meu tempo é pouco, eu queria vos apresentar aqui 3 gráficos, com a permissão da nossa ministra querida Janine Leles. Só para ter uma ideia, a evolução da participação financeira da diáspora cabo-verdiana em Cabo Verde. E aqui vocês podem ver a verde, Estados Unidos, e a laranja, Europa. E o crescimento dos Estados Unidos e o crescimento da Europa, já atingindo quase 40 milhões de contos, 40 milhões de contos cabo-verdianos, ou seja, quase 400 milhões de dólares americanos. É o que está a acontecer, e com uma variação, um crescimento de 2021 a 2022 de quase 45%. É crescente essa participação. Mas, igualmente, para verem também a importância do fogo e dos Estados Unidos da América, da nossa diáspora, é ver também esse crescimento entre Barlavento e Sotavento, e onde a tendência de Sotavento também, porque em Santiago, não é? Onde também detém uma boa percentagem dos depósitos dos cidadãos originais do Fogo e da Brava. Pronto, e para terminar, eu mostro só 2 gráficos. Esse gráfico do Fogo, que dá-nos a ideia da evolução da participação financeira da nossa diáspora aqui no Fogo. Este ano 2022, quase 4,6 milhões de contos, partindo em 2016 de 1.458.000, ou seja, praticamente essa que é uma evolução quase exponencial durante esse período. Isto quer dizer o quê? É a confiança da nossa diáspora em Cabo Verde, nas suas instituições públicas e privadas, mas, acima de tudo, a confiança das nossas comunidades no seu país. E isto é notório, a confiança e a aproximação que existe. Portanto, essa evolução anual dos depósitos demonstram o investimento que a diáspora faz aqui na economia regional. Igualmente na Brava, a tendência é a mesma, mas também quase a aproximar 1 milhão de contos em 2022, partindo de 318 mil contos em 2016. São dados que nos dá uma ideia da grandeza dessa relação entre as comunidades, principalmente do Fogo e da Brava, nos Estados Unidos, e a sua ilha natal e o seu país. Porque o investimento das comunidades dos Estados Unidos, que tem tido todo esse crescimento, não é só no Fogo e na Brava. É um investimento nacional, seja em Santiago, seja no Sal, seja também na ilha da Boa Vista ou de Santo Antão à Brava. E por isso, um dos aspectos fundamentais, e agora sim para terminar, é o Programa Nacional que estamos a agizar, conjuntamente com os municípios, com o setor privado, e aqui, possivelmente, o Sr. Ministro do Turismo há de falar, dar um cheirinho sobre isso. O que se quer é promover e incentivar ainda mais, criando condições e conhecimento das oportunidades de negócio que existem em Cabo Verde no área do turismo e noutros setores, para incentivar ainda mais, para evoluirmos ainda mais esses indicadores da relação financeira, porque essa relação financeira dá-nos a dimensão dessa nossa comunidade. Obrigado pela vossa atenção.